Boa noite, minhas queridas irmãs, queridos irmãos. Me perdoe se a nossa voz embargar em algum momento, porque dia 16, próximo agora, estaríamos completando 20 meses das nossas portas físicas, da nossa casa fechada. Então, essa oportunidade que está sendo dada de reabrirmos e encontrar rostos queridos, como a gente tem hoje, essa oportunidade. E sabemos também que a equipe espiritual, sob o comando do Dr. Bezerra de Menezes, está tão feliz ou mais do que nós, porque sabe da importância de nós termos uma casa espírita aberta. Não foi por vontade nossa, foi por necessidade. Então, nós, a partir de hoje, nós temos todas as quartas-feiras esse encontro, dentro de todos os cuidados que requer esse momento que passamos. Pedimos que todos respeitem esse momento, para que não tenhamos e não venhamos correr o risco de contágio. Então, nós agradecemos a presença de todos e, como de hábitos, em todas as nossas atividades, nós iniciamos sempre com uma prece. Paulo convida a todos que, nesse momento, fechemos nossos olhos do corpo e abrimos nossos olhos da alma. Esses olhos que veem a amplitude do nosso Pai Criador, para sintonizarmos com os amigos espirituais, com essa falange de luz que está atuando sobre cada um de nós, dando a nós as vibrações necessárias para nos harmonizarmos como corpos e como espírito. Que a tua luz, Divino Mestre, inspire nosso irmão Irineu na noite de hoje, que estará a cargo dele à nossa exposição. E em teu nome, com a aquiescência dos amigos espirituais, em especial Dr. Bezerra de Menezes, iniciamos as atividades da noite de hoje, rogando paz e gozo. Então, a gente vai ter agora a exposição, depois teremos o passe no salão. As águas que foram colocadas ali são fluidificadas, é só nós pensarmos quem é portador da água no momento da irradiação, firme o pensamento, que com certeza será fluidificada. E também vamos abrir a inscrição daqueles que queiram vir estudar conosco presencialmente, porque virtualmente nós continuamos com os estudos em terças-feiras do Evangelho segundo o Espiritismo, e quinta-feira nós estamos estudando a mediunidade virtualmente. Então, aqueles que tiverem interesse, procurem as nossas irmãs ali na secretaria e deixem seus nomes lá, que nós entraremos em contato oportunamente. Então, nós temos a noite de hoje nosso querido irmão Irineu, que veio lá de Nova Hartz. Então, ele estará a cargo da palestra. Seja bem-vindo, querido. Muito obrigado, Flávio. E gostaria de dizer da alegria também, compartilhando com a mesma emoção do Flávio de estar aqui, que para mim é um presente muito grande estar com vocês. Então, meu muito boa noite, meus queridos amigos do meu coração. Obrigado pela oportunidade. Então, a primeira palestra, depois de 20 meses fechado, vai ser especial, são 5 horas, não é, pessoal? 45 minutos, vai passar bem rapidinho. E o tema que a gente escolheu foi o Código Penal da Vida Futura. Ele é baseado no livro O Céu e o Inferno. É uma das obras da codificação de Allan Kardec. Às vezes não muito estudado, mas ele é fantástico. O nome já nos inspira, o céu e o inferno, né? O que quer dizer isso? Então, o Código Penal da Vida Futura, nós utilizamos aquela imagem ali, que parece que é uma fila de gente, né? Claro, ali simbolicamente o mestre recebendo a todos. A gente vai lembrar que pode até ser o dia do juízo final, né? Parecido, todas as nações fazendo uma fila, e a gente vai começar agora a entender o que é Código Penal da Vida Futura. Porque Código Penal nós temos a da lei humana, e ela nos diz esses códigos, as penas
que nós somos submetidos de acordo com as nossas ações, e geralmente as más ações, né? Então, de cada má ação condenada tem então ali o seu código, o resgate que é necessário. Mas aqui fala da vida futura, porque é muito interessante a gente pensar assim da vida futura, porque nós vemos muitos casos das pessoas agirem de forma errada, equivocada, e parece que não acontece nada, né? A gente fica olhando, puxa vida, essa fase acontece, depois não tem condenação nenhuma dos homens, né? E a pessoa até morre e fica por isso mesmo. E a gente pode pensar, será que é assim mesmo? Será que funciona assim? Primeira coisa que nós temos que lembrar, que nós temos um juiz. Falando então, não das leis humanas, mas das leis de Deus. Nós temos um juiz que é Deus. Na nossa consciência ele age. E a justiça divina, segundo o Espiritismo, nós vamos ter um juiz que ele é soberanamente justo e bom. Então nós temos um juiz que nunca falha. Isso deve ser consolador a todos os nós. Porque se nós aprendemos com o Mestre Jesus a fazer o bem, praticar a caridade, ter a tolerância, ter a paciência, ser uma pessoa de bem, ser um homem de bem, porque tudo isso, se às vezes a gente vê coisas que acontecem e não acontece nada com a pessoa que faz o mal, mas agora a gente tem que entender que esse juiz, ele nunca falha. Porque se a gente não resgatar nesta vida, a doutrina espírita nos ensina que nós temos outras oportunidades, outras reencarnações. E é aí que vai agir então o Código Penal da vida futura, da próxima vida. Então a primeira coisa que nós temos que ter a certeza sempre, nada acontece sem a permissão de Deus. Se alguém tiver alguma dúvida, é importante que a gente estude mais, que a gente converse depois, para que não fique essa dúvida. Deus nunca erra e nada acontece que Ele não permita. Nós vemos na literatura espírita os espíritos de luz dizendo que vão fazer as coisas se tiverem a permissão de Deus. Não cai uma folha de um pé de árvore sem que Deus permita. Nós temos que ter essa certeza, porque aí sim tudo o mais faz sentido. Então, se para nós faz sentido isso, se para nós tem lógica, a gente pode continuar. Porque a justiça de Deus não falha nunca, ela é perfeita no seu tempo. Porque a nossa é mais ou menos assim. Né? O Fábio comentou de antes, essa imagem é muito conhecida, né? Porque ela retrata muito as nossas verdades, a nossa justiça, porque se nós olharmos essas duas pessoas, uma dizendo que é uma, outra dizendo que é outra, e na verdade as duas estão certas. E muitas vezes na vida, na nossa vida, nós estamos certos, a outra pessoa também está certa, porque nós olhamos do nosso ponto de vista sempre. Quando tem uma discussão entre duas pessoas, não sei se aconteceu para vocês, mas para mim, uma pessoa conta a sua versão. E eu dou razão, né, porque está certo. E outra pessoa vem e conta a versão dela, também está certo, porque conta as suas versões. Então a gente sempre, na nossa visão, na nossa versão, a gente está correto. Mas é bom que a gente entenda, então, que se tem pontos de vistas diferentes, elas são parciais, não são soberanas como a justiça de Deus. Mas então, nós vamos iniciando lembrando de como era a justiça. Vamos lá no início, lá pegar Moisés, por exemplo, né? Para ver como a justiça, a nossa justiça, ela vai também evoluindo, melhorando. Nós vamos lembrar no Velho Testamento, onde Moisés instituiu a lei de Talião,
que é o olho por olho e dente por dente. Para nós isso já é ultrapassado, já é uma coisa bárbara, não se faz. Mas para o tempo de Moisés, onde a justiça tinha que ser feita 5 por 1, ele instituiu, não, 1 por 1, então já melhorou bastante, né? Então a gente vai lembrar ainda quando Zaqueu encontrou Jesus e Jesus disse: prepara-te para me receber na tua casa. Ele diz que para Jesus queria doar metade das coisas que ele tinha, e para qualquer um que ele tivesse prejudicado ele daria 4 vezes mais aquilo que ele tinha tomado ilegalmente, digamos assim, dessa pessoa, porque no tempo já de Jesus, 2000 anos depois, a justiça era 4 por 1. Então Moisés instituiu 1 por 1, lei de talião. Com o advento de Jesus mudou tudo. A lei do amor é que sim, que prevalece até hoje, sempre vai prevalecer, e Jesus nos ensina que não. Olho por olho, dente por dente também não, é uma lei civil necessária da época, mas agora é a lei de amor. E ele nos ensina, quase já no seu retorno à pátria espiritual, que ele fala então que se me amais, guardais meus mandamentos, e eu solicitarei ao meu Pai que envie outro Consolador, que aí vai explicar todas as coisas, que é então o advento do Espiritismo, onde agora tem uma outra lei. A lei do amor não está ultrapassada, não é isso. Mas essa lei que Allan Kardec trouxe, ela veio nos explicar que é a lei de causa e efeito. Então, todas as causas geram um efeito, ou toda ação gera uma reação. Então, nessa lei nós estamos, digamos assim, incluídos nesta lei agora na lógica, porque a lei sempre foi a mesma em todos os tempos. Então, Allan Kardec nos esclareceu, nos trouxe essas leis. E no livro Céu e Inferno, na sua primeira parte, no capítulo 7, nós temos 33 artigos que nos explicam detalhadamente de como é a lei Código Penal da vida futura. Nós não vamos passar todo pelo tempo, claro, a gente pegou algumas para a gente conversar. Importante, e de novo um convite para que vocês leiam essa obra, ela é fantástica. Mas, então nós vamos pensar assim, primeira coisa que a gente quer saber, quando não tem conhecimento, tá, morri, né? Todo mundo vai morrer, se a gente é espírita ou não, a gente vai desencarnar. O que acontece depois? Se eu fiz as coisas erradas o tempo todo e daí, uns minutinhos antes lá, eu chamo um pastor ou alguém, sacerdote, e peço perdão e dou uma contribuiçãozinha para a igreja, e vai dar tudo certo, eu vou ir para o céu. Será que é assim? Será que é assim que funciona? Ou será que eu vou para o purgatório? Ou será que eu vou para o inferno? O que acontece conosco depois da morte? Para nós espíritas ela é bem clara. Não tem muita coisa que a gente não saiba, mas imaginamos alguém que não tem esse conhecimento, o que é atravessar esse portal da vida física para a vida espiritual sem saber nada. Então, o Código Penal da Vida Futura nos diz: a alma, o espírito, ele sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado feliz ou infeliz é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Então, a gente começa a pensar, bom, então quando morre não vira santo, né? Mesmo que a gente ache assim, não vira porque a gente continua o mesmo. E eu vou ser o mesmo com os meus defeitos, com os meus vícios, com as minhas virtudes, as minhas conquistas. Eu vou ser a mesma pessoa, com os mesmos gostos. Eu gostava muito de um determinado vício, vou continuar a procurar na espiritualidade ou esse vício apropriado, ou se não, eu gosto ter as minhas virtudes, eu vou então procurar um local, vou ser encaminhado para uma colônia, algum lugar assim, onde eu possa então manifestar de acordo com a minha evolução. Veja então, quando a gente passar para o outro lado,
continua o mesmo. Só que a questão ainda é, eu vou ser feliz ou não? Então a gente pode pensar assim, se eu desencarnei magoado, triste, com ódio, com rancor, isso vai me trazer infelicidade, porque é o nosso estado de espírito, né? Quando a gente está com essas questões de rancor e mágoa, a gente não está bem, na verdade a gente está doente. Então a gente vai passar para essa doença lá com essas cobranças, às vezes que não são verdadeiras, mas de cada um, e a gente vai estar lá, puxa vida, fizeram isso para mim, não sei o que, ninguém me ajudou, ninguém... Tudo isso a gente vê nos grupos mediúnicos, nos livros, que nos contam, né? Aqueles que foram assassinados, aqueles que são os assassinos, todas essas questões eles trazem e levam para o plano espiritual. Agora, cabe a nós querer o que? Realmente é ser feliz. E para que a gente possa ser feliz, ali diz, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Aí que é importante é como a gente leva a nossa vida. O que nos traz a felicidade? As boas coisas, as boas obras, aí vai todos os ensinamentos do Mestre, nos ensinando de fazer o bem, praticar a caridade. Então, todas essas questões nós vamos aproveitá-las no plano espiritual, no retorno à nossa vida verdadeira, né, que é no plano espiritual. Então, essas imperfeições que a gente não corrigiu ainda, vai ter que ser corrigido numa próxima oportunidade. No quarto item, a gente vai pular um pouquinho, no quarto item, nos diz assim: em virtude da lei do progresso, que dá a toda a alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como de despojar-se do que tem de mal, conforme o esforço e vontade próprios. Temos que o futuro é aberto a todas as criaturas. Ele continua dizendo: Deus não repudia nenhum dos seus filhos. Antes recebe-os em seu seio à medida que atingem a perfeição, deixando a cada qual o mérito das suas obras. Então, mais um consolo. O espírito mais endurecido, aquele mais difícil, ele um dia vai ser um espírito perfeito, como todos nós um dia seremos. A velocidade que isso vai acontecer depende de quem? Só de nós. Ali diz, né? O futuro é aberto a todas as criaturas, conforme o esforço e a vontade própria. Como é que está o nosso esforço e a nossa vontade? Porque, via de regra, nós ainda estamos em compasso lento de evolução, embora nós já tenhamos percorrido muita coisa, nós estamos na melhor oportunidade de todos nós. Nunca estivemos tão bem, com tantas possibilidades. Olhem as invenções, né? Olhem as coisas que nós temos, por exemplo, há 50 anos atrás, que na evolução é muito rápido, 60, 70, nós não tínhamos nem chuveiro elétrico, né? Às vezes nem luz não tinha, e dá para pensar hoje ficar sem um chuveiro elétrico, sem ser um banho quente, né? Sem luz, nós íamos estar hoje com as velas, alguma coisa, um lampiãozinho. Então a gente vê assim, como as invenções vieram para facilitar o nosso aprendizado, a nossa evolução. Poder estar em casa acompanhando via internet a exposição. Então, vejam como Deus dá todas as oportunidades. Olha, evolui, vai, o que te falta, o que vai, né? Então, ele sempre tem novas oportunidades. Ele só pede esforço e vontade. Então, nenhum dos filhos é deserdado, porque a gente humaniza o amor de Deus às vezes. Porque a gente pensa assim, o espírito que se esforça, que faz o bem, esse é o preferido de Deus, esse é o, né? E a gente vai lembrar que não tem nenhum preferido. Sabem por quê? Porque Ele nos ama da mesma maneira, incondicionalmente. Tanto a Jesus quanto a nós, claro, Ele dá possibilidades diferentes de acordo com a nossa evolução, sim, mas o amor é incondicional. E a gente vai lembrar na passagem que Jesus nos contou da ovelha perdida,
que ele diz, né, falando aos pastores, dizendo: olha, o pastor que tem 100 ovelhas e uma só se extravia, que não deixa as outras 99 e vai buscar aquela uma que se extraviou. E quando a encontra, põe no seu ombro e traz para não se perder de novo e bota junto com as outras. E ele ainda diz, complementando: assim é o céu, né? Há mais alegria pelo retorno de uma ovelha perdida do que pelas outras 99 que já estavam lá. Então, a gente tem essa certeza do amor de Deus a todos nós. Então, um dia nós vamos ser para nós tão normal acreditar nisso, sentir isso, e a gente não vai ter dúvida nenhuma. Ainda no seu sexto item, o bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. É bem assim, a gente tem um ditado assim que parece tão óbvio, que a gente só dá aquilo que a gente tem. E é bem verdade, como é que tu vai dar uma coisa que tu não tem, né? Então, o bem e o mal são decorrentes das qualidades que a gente possui. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição ainda. Quando a gente está vendo o negócio, podia ajudar lá, mas a gente pensa, ele que se vira, né? Ela que se... É uma imperfeição nossa. Eu não ajudei, sim, porque a gente ainda está no caminho, né? A gente ainda é imperfeito. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, mas pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. Aí começa a complicar o negócio, né? Porque nos obriga a pensar e fazer de acordo com as nossas possibilidades. Então, o não fazer o bem quando podemos é a omissão, né? O comodismo é não fazer o nosso melhor. Então, faz parte ainda da nossa imperfeição. Só que toda essa imperfeição, ela é a fonte dos nossos sofrimentos. De como é que é isso? Como é que a gente pode explicar isso melhor? A gente vai lembrar dos vícios. Quais são os nossos vícios principais, né? Se fosse para falar de todos, mas os principais: ciúmes, inveja, orgulho, egoísmo, rancor, mágoa. Então, são tantos os nossas imperfeições e todos que eu citei trazem sofrimento, não é? O ciumento não dorme, não come, às vezes não respira. O egoísta quer só para si, quando ele vê ele está sozinho, porque quando a gente é solidário, a gente não é solitário, né? Mas quando a gente não é solidário, a gente fica sozinho mesmo. Quem tem mágoa, ninguém consegue ficar do lado. Porque a pessoa, ela no falar, ela já diz, né? Contando a sua história de mágoa, né? A pessoa já começa, 5 anos atrás, nossa, meu Deus do céu, ele vai morrer agora, né? E é assim porque a mágoa, ela nos preenche de uma coisa tão ruim. É como se a gente tomasse um veneno esperando que uma outra pessoa morresse. Não funciona. Então a gente tem que entender. A gente não quer sofrer, é lógico, não vamos sofrer, então vamos tentar lapidar essas imperfeições em nós. Porque a gente pode ver, né, a doutrina espírita nos ensina, Joana de Anjos, na sua série psicológica, ela nos fala: se tu é ciumento, tenta diminuir isso. Como é que a gente diminui se não tendo confiança em si mesmo? Nós gaúchos temos um ditado, né, a gente se garante, né? A gente tem que se garantir. Para quem tem os ciúmes? O problema é de quem faz, sempre. Então, se a gente está de consciência tranquila, está tudo certo. Vejam, começa a ficar mais leve. A mágoa, o que é a mágoa nossa? Nós nos ofendemos, nós achamos que nós tínhamos direito a alguma coisa, alguma preferência, alguma deferência, né? Então, às vezes a gente se perde nestas coisas, daqui a pouco a gente quer sempre as melhores coisas para a gente mesmo. E isso nos causa esses transtornos, esses sofrimentos que nós podíamos evitar, diminuir ao máximo. Então, entender bem isso, né? Que o sofrimento, ele é sempre diretamente ligado às nossas imperfeições.
no item 8. Sendo infinita a justiça de Deus, olha só, infinita, que perfeito. O bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais. Como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca, mesmo para os mais perversos, por isso que constitui tais ações um começo de um progresso. Bom, então, vejam bem, infinita a justiça de Deus, é lá do início, né? Vamos acreditar nisso. Então, tudo que nós fazemos vai para uma contabilidade que fica registrada na nossa consciência, porque as leis de Deus estão escritas na nossa consciência, porque quando a gente age mal, não é que a gente sabe, né? Me dá uma coisa tão ruim, a gente, meu Deus do céu, o que tem, né? Que consciência culpada que eu tô. E o inverso é verdadeiro, quando a gente faz uma coisa boa, a gente se sente tão bem, se sente mais leve. Então é bem fácil de a gente entender se está agindo corretamente. Mas então, se todas as ações são consideradas, a gente pode pensar, puxa, então tudo que eu fiz, né? Tem um ditado que diz aqui se faz, aqui se paga, e a gente vai mudar ele. A gente vai dizer assim, aqui se faz, aqui se apaga da consciência, porque não tem como pagar. A misericórdia de Deus nos permite suavizar muito essas questões. E como é que é feita essa justiça, então? Prejudiquei muito alguém? Quem sabe numa próxima não seria o ideal a gente estar na mesma família? Ficando juntos, passando dificuldade juntos, dividindo as alegrias também. Daí não tem como, porque se é como amigo, a gente, né, quando não tá mais junto, a gente diz, terminou a amizade, a gente já exclui do Facebook, do Instagram e tá tudo certo, né? Mas quando é da família não dá para fazer, é mais difícil. Então a gente está junto na mesma família, daí a gente tem aqueles irmãos que a gente não se dá bem, outros que a gente ama de paixão, um pai não se dá bem com o filho. Então, todos esses arranjos a gente tem que entender que são resgates. Então o que nos importa, nós conhecedores dessa situação, nos importa amar. Porque o amor cobre uma multidão de pecados. E o pecado, na verdade, no tempo de Jesus, se referia sempre a não estar no caminho correto, não acertar o alvo. Então, o amor vai cobrir então essas monte de errinhos que nós cometemos. Se todas as ações são consideradas, a gente vai entender então por que às vezes as dificuldades aparecem do nada, ou porque às vezes a gente consegue ajuda também inesperada. E podem ter certeza que a gente pensa assim, então as minhas dificuldades são tudo resgate das outras vidas. Eu vou dizer, não, porque é muito pouco o que a gente consegue resgatar. Vai muito pelo amor e misericórdia divina que são desconsideradas, são atenuadas, melhor dizendo. Então, as coisas que nós vivemos hoje são frutos das nossas escolhas desta encarnação. Se a gente pensa assim, estou com dificuldade financeira, está trabalhando, está estudando, está fazendo o teu melhor, como é que está, né? Uma análise assim, uma reflexão sincera de cada um. Ou tem dificuldade em relacionamento com alguém, com o irmão, com o pai, com esposo, com esposa. Tá, mas daí tu parou para conversar, tu realmente quis escutar outra pessoa. Vejam que tem essas técnicas que a gente pode pensar e vão responder às nossas perguntas. Então não é tudo de uma outra vida, né? Nós, depois que descobrimos a reencarnação, a gente pensa, né? Quando vê alguém sem uma perna, né? Na outra, o que ele fez? Cortou a perna de alguém, o braço, coisa. A gente vê que não é assim, não é assim, porque Deus não quer filhos defeituosos. Às vezes o Espírito pede para vir assim. Eu sempre gosto de brincar, né? Quantos de nós viríamos sem língua de tanta bobagem que a gente fala, né? Então, não é nessas questões que se resolvem, né? Então, entender que a justiça de Deus é infinita. Continuando ainda. Na 16ª já. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo, a regeneração não basta por si só.
São precisas a expiação e a reparação. O arrependimento, ele suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Mas só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Bom, então, quando a gente faz uma coisa errada, o pedir desculpas, quando é sincera, é o arrependimento, é o primeiro passo. Mas é ou não é? A gente não corrigiu nada, né? Não mudou muita coisa. A gente vê muito assim, desculpa, foi mal. Tá, e daí, o que se faz, né? Nós precisamos do resgate, porque na nossa consciência vai estar aquela manchinha, aquela coisinha lá que a gente não fez bem feito e a gente sabe. Então, o arrependimento é o primeiro passo, é importante. Às vezes a gente nem se arrepende porque não está lúcido para entender o que fez. Veja então, né, que assim, só o pedir desculpas, né, ainda não está resolvido. Então a gente tem mais 2 passos ali para entender. No 21º, a responsabilidade das faltas é toda pessoal. Agora terminou, né? O Espiritismo ele termina com esse negócio de botar a culpa nos outros, né? Ele nos convida à maturidade. Porque diz assim, mas eu fiz, mas ele que disse, ou ela que... Não, terminou. Não é assim. Então, numa maturidade, a gente tem que entender que a responsabilidade das faltas é toda pessoal. Ninguém sofre pelos erros alheios. Muitas vezes a gente diz assim, né? Olha só, está sofrendo porque o pai dele, o avô dele fez isso também. Isso, olha só, se for a reencarnação do avô, senão não. Senão não é assim. Salvo se a eles deu origem, que provocando-se pelo exemplo, quer não os impedindo quando poderia fazê-lo. Então, numa reflexão madura, todos nós somos responsáveis pelo que a gente faz, porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Eu não consigo evoluir pelo Flávio, ele também não consegue evoluir por mim, ele pode dar os exemplos que ele dá para nós, mas, de novo, a responsabilidade é nossa de escutar, de fazer, de entender. Então, a responsabilidade da evolução é minha. Não adianta nós chegarmos no plano espiritual e dizer, eu não evoluí porque o meu marido não deixava, porque minha esposa não queria. Não, por que tu não fez? Vejam só como muda tudo, né? Mas porque nós temos essa infantilidade desde lá do início, desde o Antigo Testamento, lá onde foi nos ensinada a criação do mundo, né? Claro, de uma forma bem figurada, que então que tava, o Adão estava lá, né, muito bem no paraíso, daí, mas depois eles podiam fazer tudo menos comer a maçã de uma árvore lá. E daí quem que foi que fez? Se não foi a mulher, né? Mas não foi também a cobra que falou para ela, coisa e tal, né? Vejam que muito figurado, né? A gente tem todo o nosso respeito porque tem um sentido essa figuração. Mas vejam que coitado do Adão, né? O homem, ele não teve culpa nenhuma no negócio. Então vejam que a gente já traz essa imaturidade, essa botar culpa nos outros, o mais forte nunca faz nada de errado, né? É o nosso orgulho, são várias coisas que a gente vai entender, mas agora terminou, agora nós somos responsáveis pelo que a gente fez, a gente tem que entender isso. Continuando em mais um, no 26º. Para o orgulhoso, então, né, esse é o código da vida futura, né? Para o orgulhoso, relegado às classes inferiores, é suplício ver acima dele colocados, cheios de glória e bem-estar, o que na terra desprezara. Então a gente tem aquela rainha da França, né, que é no livro, eu acho que é no Céu e Inferno também que ela conta, né, que ela era uma rainha, né, uma rainha da França, e quando ela desencarnou, ela achou que, nossa, o cortejo dela foi de semanas e muito ouro e muita pompa, e ela chegou lá no plano espiritual e às vezes as pessoas que trabalhavam para ela eram mais evoluídos do que ela. Como isso, né? E muitas vezes a gente retorna também numa postura mais humilde para aprender a disciplina, para aprender várias coisas. E geralmente o orgulhoso, né? A gente diz assim, o rico é orgulhoso, a gente também tem pobre orgulhoso, né? Então a classe social não é muito, mas
que nos importa, né, é derrubar em nós mesmos essa questão do orgulho. E o orgulho, principalmente, assim, a gente se achar mais do que os outros, né? Quando a gente entender assim que todos nós, independente das nossas posses materiais, que são conquistas, que é importante, mas o que importa mesmo é a pessoa, o que ela tem, né, o que ela traz dentro de si, o que ela pode nos auxiliar. Então, o orgulhoso acontece geralmente isso. Para o hipócrita, né, o mentiroso, são desvendadas perante todos, né, no plano espiritual. A comunicação é por pensamento, não precisa ser verbal, e daí, como se a gente quisesse mentir para vocês e todo mundo sabendo que não é, né? E daí aquela coisa estranha para a pessoa. Então, são desvendados, penetrados e lidos por todo mundo os seus mais secretos pensamentos sem que os possam ocultar ou dissimular. E isso acontece no plano espiritual quando a gente se revê, né? Quando a gente faz as coisas meio escondidas, a gente vai, outra pessoa vê, mas tu fez isso, né? A gente fica constrangido, não é? Vê o avaro o esbanjamento inevitável do seu tesouro, né? Então, às vezes a gente vê nas fortunas, né? A gente diz assim, a pessoa não comia ovo para não jogar as cascas fora e agora os filhos, os netos estão torrando tudo, né? A gente vê muito isso aí, né? E para esse avaro, ele fica, puxa vida, eu segurei tanto, eu não dava para ninguém, eu não ajudava ninguém, agora estão botando tudo fora. E é bem interessante porque nos livros de André Luiz nos contam que o desespero deles, né? Só fazem maus negócios, não sei o que, né? O negociante ainda do outro lado já da vida, né? E ainda o egoísta, ele é desamparado de todos. Sofre as consequências da sua atitude terrena. Nem a sede nem a fome são mitigadas. E pois que em vida só de si cuidara, ninguém dele se compadecerá na morte. Então, por isso que o orgulho e o egoísmo, as nossas duas chagas da humanidade, né? Por que a gente tem que extirpar de dentro de nós isso? Fazer a caridade, treinar isso, porque André Luiz já nos diz que a caridade ela é a nossa advogada em qualquer parte do universo. Então, se nós chegarmos de volta lá, sem ter feito, sem ter ajudado ninguém, esqueçam, a gente também não vai ser ajudado porque é da lei, a gente sentir isso, a gente vai lembrar do ensinamento de Jesus naquela parábola do Lázaro, né? Que ele era um leproso que vivia na porta da família rica lá, pedindo migalhas para comer, e eles não davam mesmo assim, ele morreu e o rico também morreu, né? E daí um estava no seio de Abraão, né? Quer dizer, que estava junto com os espíritos de luz, e o outro lá no fogo do inferno, né? Que pede ainda, né, para Lázaro molhar um dedinho para passar na boca do rico, né? Só uma comparação assim do que a gente está falando ali, quando a gente não ajuda, não tem ninguém para molhar a pontinha do dedo e mitigar a nossa sede, a nossa fome. Então a gente pode repensar, né? É bem interessante essa passagem que nos conta sobre isso. Na 32ª, já para finalizar, diz assim, Deus disse, não daria prova maior de amor às suas criaturas, criando-as infalíveis e, por conseguinte, isentas de vícios inerentes à perfeição. Aí é uma pergunta, né, que Allan Kardec faz, tá, mas se Deus, né, ele é soberanamente justo e bom, para que não criar espírito perfeito já? Para que criar nós todos simples, ignorantes, tendo que aprender tudo, errando tanto, sofrendo tanto? Por que ele faz isso? Por que não criar já um anjinho, né? Um anjinho de asa, já tudo certo? Daí a resposta. Para tanto fora preciso que ele, Deus, criasse seres perfeitos, nada mais tendo a adquirir, quer em conhecimentos, quer em moralidade. Certo? Porém, Deus poderia fazê-lo. E se não o faz, é que, sim, em sua sabedoria, quis que o progresso constituísse lei geral. Os homens são imperfeitos e, como tais, sujeitos às vicissitudes mais ou menos penosas. É pois que o fato existe, devemos aceitá-lo. Então, Deus quis o quê? Pelo merecimento, Ele nos ensina. Pelo merecimento tu vai ter a
tua evolução. Pelo merecimento, tu vai ter o pão na mesa, pelo teu merecimento, tu vai ter uma saúde. Vejam que nós somos regidos pela lei do merecimento. Ele nos ama incondicionalmente, Ele nos dá a base para tudo. Para o mais pobre, Ele nos dá a base, que é o que? O ar é de graça. A gente pode achar pouco, mas na pandemia a gente viu o que é não ter tubo de oxigênio. Às vezes tu ter dinheiro e não ter tubo de oxigênio. Eu sei de pessoas que desencarnaram tendo dinheiro, não era o caso, não tinha leito, não tinha nada. Então Deus nos dá isso de graça. A água, sem água ninguém vive. Vejam que Ele nos dá a base, né? A gente acha pouco, mas sem isso não teria situação nenhuma para nós. Então, na verdade, Ele dá muito mais que isso, muito mais. Mas só dizendo então, ele nos diz, Ele nos coloca, nos matricula nessa escola chamada Planeta Terra, e põe junto com nós os melhores colegas que nós merecemos para nos auxiliar, que é a nossa família, os nossos amigos, e a nossa rede vai aumentando. Então, todas as condições Ele nos dá. Ele só quer esforço e vontade. Todas as outras condições são dadas por acréscimo. Então, a gente vai entender que Deus nos propicia as oportunidades e Ele quer que nós tenhamos o merecimento dessas conquistas, porque todas elas ficam conosco. Na próxima encarnação a gente continua com as nossas virtudes e também com as nossas vícios ainda, né? Mas a gente vai lapidando eles. Mas, de uma forma geral, rápida, e são 33 parágrafos, pessoal, é interessante ler as outras também. Mas lembrar principalmente, está nosso horário, lembrar principalmente desse ensinamento do Mestre Jesus, a maior verdade do mundo. A cada um segundo as suas obras. Todas são consideradas, todas são avaliadas, e nós temos aquilo que nós merecemos. Nós temos que ter a certeza disso. Se hoje não está bom, se hoje está difícil, vamos repensar que é uma situação passageira, porque tudo passa, mas que vai melhorar, porque Deus nos ama, Deus nos possibilita o nosso crescimento e, principalmente, o amor de Deus é infinito a cada um de nós. Então, pessoal, a gente já está no nosso horário. Agradecer a vocês, então, pela oportunidade. Espero realmente ter colaborado. E lembrar sempre que Deus nos ama incondicionalmente. Muito obrigado a todos. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Irineu, pelas colocações da noite. E nós vamos agora ouvir o nosso irmão Jaime, que vai fazer a prece de radiação, nos conduzindo todos nós para elevarmos nossos pensamentos, sintonizarmos com nossos lares, com nossos familiares, com aqueles que estão em dificuldade. É o momento de nós nos doarmos. Então, Jaime, por favor. Então vamos nesse momento fechar os nossos olhos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao Divino Mestre Jesus, sempre agradecidos pelas oportunidades que Ele nos dá a cada momento, para que possamos nos melhorarmos, para que possamos a cada momento de nossa vida refletirmos sobre aquilo que estamos fazendo. Vamos rogar a Deus neste momento, pedindo a Ele que conceda a cada um de nossos irmãos que aqui está, que eles possam ser atendidos em suas necessidades, que eles possam ser amparados em suas dificuldades, que cada irmão, cada irmã que aqui se encontra, possa levar junto de si a serenidade, a paz,
paz, o alívio de seus problemas. Que o Divino Mestre possa derramar sobre cada irmão, cada irmã, as suas bênçãos de paz e luz. Que esses irmãos possam ser atendidos em sua necessidade de saúde física e espiritual. Também os irmãos desencarnados que encontram-se aqui possam também receber as nossas energias, que eles possam também ter um aprendizado para seu melhoramento moral, para seu melhoramento, que eles possam receber então a luz para seguir sua caminhada. Que o Divino Mestre Jesus possa derramar sobre cada um de nós nesse momento as suas bênçãos de muita paz, muita luz, para que possamos levar para os nossos lares a serenidade, a harmonia e a paz. Que assim seja.